Boa noite! Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, edição 92. E hoje vamos sair um pouco do ambiente jurídico, vamos falar de comportamento humano, de desenvolvimento profissional, como evoluir, como se adaptar. Hoje o tema Segredos da Adaptabilidade, com Wagner Messa, consultor empresarial, um executivo de grandes empresas por muitos anos, há mais de 25 anos atuando em grandes empresas, nacionais e internacionais, e além de todos esses atributos, de um vasto currículo de estudos e experiências profissionais, além de tudo é mágico profissional. Estou bastante curioso para esse bate-papo de hoje. A gente recebe o Wagner Messa, os segredos da adaptabilidade. Será que a gente tem facilidade para se adaptar às mudanças? Quanto isso é importante na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, no nosso desenvolvimento como ser humano. Logo, logo a gente tem o Wagner conosco. Já vejo aí amigos que nos seguem sempre, Wagner, Beth, Cris, já vi a Patrícia, já vi a Lu. Claudomiro voltou. Claudomiro estava viajando, estava aí à distância. Professor Capano, querido, bom vê-los por aqui e tantos outros. Não vou ficar citando todo mundo individualmente, até para não cometer indelicadezas. O tema me despertou bastante interesse, é uma indicação da Patrícia, que fez uma mentoria com o Wagner Messa, ficou encantada aí com o trabalho dele como mentor. Daí surgiu a ideia dessa live, e o tema que ele nos colocou é exatamente esse tema dos segredos para a gente conseguir se adaptar às mudanças, se adaptar aos novos modelos. Eu acho que tem a ver com as mudanças advindas da pandemia, tem a ver com a mudança que o mercado de trabalho exige de cada um de nós, enfim, as mudanças que o mundo com a inteligência artificial, com a tecnologia, esse mundo novo, esse ambiente novo que a gente vive, não sei se melhor ou se pior, mas certamente isso exige de nós, seres humanos, mudanças e adaptações. A gente está preparado? Não está? Como é que se prepara? Como é que faz? Como é que atinge? Há exercício para fazer isso? E é nesse sentido que a gente vai conversar com o Wagner Messa. Eu já vou convidá-lo aqui para entrar conosco, ele já deve estar por aí. Vou fazer o convite, só um segundo, meus queridos. Estou aqui convidando o Wagner Messa. Não fujam de mim, que eu já estou fazendo o convite. Já encaminhei o convite. Logo, logo ele estará aqui conosco. Salvatore, boa noite. Camila, Jéssica de Cunha, Amelina, todos aqui conosco. Boa noite, meu querido. Olá. Você que estava preocupado em não chegar a tempo do seu evento, eu que acabei atrasando, cheguei aqui todo estabanado. O pessoal que já me assiste sabe quando eu cheguei em cima da hora. Eu estou estabanado, travo a língua, mas vamos lá. Boa noite, muito bem-vindo. Boa noite. É uma alegria recebê-lo do Direito em Pauta, que não é uma live só de direito, é uma live de assuntos do cotidiano, é uma live que o objetivo principal é trazer conhecimento de uma maneira leve. E ninguém melhor do que você, que é consultor, que é executivo e foi executivo de grandes empresas, que faz mentoria e que, além de tudo, é mágico profissional. Já vou até tirar o relógio. Está longe, né? Então eu posso ficar com o relógio. Você sabe que eu conheci um mágico que tirou o relógio e eu não percebi do meu braço, um amigo, muito rápido. Boa noite. Eu queria rapidamente passar um pouco do seu currículo para quem está chegando agora. O Wagner Messa é executivo de grandes empresas, mais de 25 anos de experiência, atualmente é consultor, foi membro de comitê de empresas brasileiras e internacionais, passou pela Johnson & Johnson, Eurofarma, MSD, Merck, Takeda, é formado em publicidade, pós-graduado em marketing, neurociências, estudou em várias universidades no Brasil e fora, entre elas a gente pode falar de Kellogg, estudou na Disney,
na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, Universidade de Colômbia, INSPER, FGV, eu já termino. Getúlio Vargas, que é FGV, SPM, PUC, Mackenzie. Ele utiliza nas palestras, ele no trabalho dele hoje, princípios de neurociências e andragogia, que eu nem sei o que é, ele vai falar para a gente o que é andragogia, associado à mágica. Desenvolveu uma marca, que acho que é a marca que você hoje trabalha com palestras e eventos, que é Poderosamente. Mágico profissional, formado pela Academia Brasileira de Artes Mágicas e foi vice-campeão latino-americano de mentalismo. E é membro também, aluno de uma escola de mágicas e mistérios, que deve ser em Los Angeles. É em Los Angeles essa escola ou não? Las Vegas. Las Vegas, perdão. Já falei No bastante meio do seu currículo, agradeço. Te passo a palavra aí para uma boa noite inicial para quem está nos acompanhando. Para quem vai nos acompanhar, todos sabem, a live fica gravada, fica no IGTV e eu também distribuo aí para vários outros ambientes. Legal. Bom, em primeiro lugar, né, Constantino, muito obrigado pelo convite. Eu fico lisonjeado. Eu ouvi falar muito também das suas lives, né? Sei do seu trabalho, da sua dedicação para poder usar essa forma de comunicação, né? Com tanta gente bacana que está aí interessada em conteúdo. E como você mesmo disse, não só em direito, porque eu não tenho formação em direito. Gosto muito de estudar, como você percebeu. Mas eu sempre digo assim, né, Constantino, que o mais importante para mim é o dia de hoje. Lógico que cada uma dessas coisas contribuíram para me trazer até aqui, mas o que é legal é a gente poder compartilhar conhecimento com os outros, né? Não só em instituições, mas também com outras pessoas, trocar ideias, encontrar caminhos, e eu fiquei super lisonjeado de verdade com o convite. Muito obrigado. A alegria é toda nossa, minha e de quem vai nos acompanhar aí. Vamos lá. Eu até fico com dificuldade de perguntar, mas vou tentar e hoje eu vou fazer uma live diferente. Eu vou perguntar menos e vou deixar mais aberto para você trazer esse conteúdo para a gente dos segredos, da adaptabilidade. A língua continua travando. Adaptabilidade. Ou seja, como é que a gente se adequa às mudanças que ocorrem no mundo, essas mudanças precisam ser internas também ou não. A mudança sempre é comportamental, não é? Nesse caminho. E acho que eu vou perguntar menos e aprender mais hoje. Eu, normalmente, nas lives de conteúdo jurídico, eu procuro direcionar mais, até por ser a minha área. Como você disse que você não tem conhecimento jurídico, eu tenho zero conhecimento de comportamento, sou uma formiguinha caminhando aí. Aprendo bastante com a Patrícia, que é psicóloga, me ensina muito, mas mesmo assim, talvez eu não tenha nem capacidade para te perguntar tanto. Tentei elaborar alguma coisa, mas eu queria te deixar bastante à vontade para trazer isso. Eu sei que isso é uma das suas palestras, esse tema, uma das suas vivências, acho que você colocou algum conteúdo de mágica, alguns exercícios. Queria te deixar bastante à vontade para a gente tocar da sua maneira. Se você quiser fazer com a gente vivências, as pessoas que me acompanham sempre me dão essa liberdade. Então, fica à vontade para fazer exercícios com a gente, eu me disponho a fazer também. Não sei exatamente como você quer conduzir, mas eu acho que a gente pode fazer de uma maneira diferente. Eu queria te fazer uma pergunta inicial, que é uma curiosidade minha, nem tem muito a ver com o tema. A questão da mágica. Foi por hobby, lazer, ou você já pensou na mágica como mais um plus profissional? Que legal. É paixão, né, Constantino? É paixão, né? Então é aquela... Eu brinco, né, que todo ser humano tem uma vocação artística ou esportiva, né? Qualquer que seja ela, né? A gente tem isso na natureza humana, escolher uma forma de se manifestar, né? De colocar outro tipo de atividade para fora. Então, intelectual, física, artística, né? Eu acho que isso sempre faz parte da gente. Eu tentei muitas coisas e acabei não encontrando a certa até encontrar a mágica. Então, tentei música, minha mãe era professora de música, tentei música, gostava desde pequeno de teatro, de interagir com as pessoas. Então, a mágica veio, na verdade, para mim, ao contrário da maioria dos meus colegas mágicos, não veio quando pequeno numa caixa de mágica, porque a maioria das pessoas dizem isso, né? Ganhei uma caixa de mágica de alguém, comecei a estudar mágica e não parei nunca mais. Meu caso não teve nada a ver com isso. Eu sempre gostei muito de mágica, acabei tomando, né, um rumo corporativo na minha vida,
decidi trabalhar em grandes organizações, né? Comecei a trabalhar em vendas, depois marketing, depois inovação e estratégia. E uma vez, mas eu sempre fui apaixonado por mágica. Assistia todos os espetáculos que eu podia, mas aquela coisa, né? Eu não nasci para ser mágico, né? Ser mágico é um ser especial, é um ser diferente, né? E nunca me interessei em aprender, sempre me interessei em consumir, em assistir. Uma vez eu fui num evento corporativo, que é uma espécie de um Oscar da indústria farmacêutica. Eu trabalhei basicamente minha vida na indústria farmacêutica, né, 25 anos. E aí, o mestre de cerimônias, Constantino, era um mágico. E ele fazia as interações com o público, ele fazia números de mágica, e ele apresentava as pessoas, e aquilo lá sempre me despertou, porque eu sempre gostei da interação com gente, né? Eu sempre gostei de contato com outros seres humanos, tanto em desenvolvimento, né, corporativo, treinamento, desenvolvimento, quanto na gestão de pessoas. Então, eu sempre gostei muito de gente. E quando eu vi aquele cara fazendo aquilo, me deu um estalo. Eu falei, putz, espera aí. Quer dizer que eu posso aliar uma paixão minha, que eu nunca testei para ver se funciona ou não, com o que eu gosto de fazer, que é me relacionar com pessoas, ajudar no desenvolvimento das pessoas. E aí me veio o estalo. Terminou o evento, eu fui atrás do cara para conversar com ele, fiquei no pé dele um tempão. E depois de uns 3, 4 meses, ele me enrolou, viu, Constantino? Ele me enrolou. E aí eu consegui fazer um curso com ele. Ele me chamou para fazer um curso de iniciantes, não conhecia nada de mágica. E a partir daí eu não parei mais de estudar, né? Fiz esse curso bem básico, bem inicial mesmo. Aprendi um pouco. Eles não ensinam muito, porque a mágica tem toda uma história de segredo, né? De cuidar, né? De como a gente faz a arte acontecer, para que as pessoas não saibam, a não ser quem quer mesmo. E aí comecei a estudar e não parei mais. E aí fiz várias formações diferentes, comecei a me especializar em algumas áreas da mágica, e era só hobby. Mas eu sempre tive na minha cabeça, assim, continuava como executivo, então não podia ter 2 atividades, né? A artística até era possível, mas sempre, cada dia que passava da minha carreira, eu falava, eu quero tentar alguma coisa diferente. Eu quero tentar alguma coisa diferente. Eu quero misturar essas 2 paixões. E aí, em 2017, faz 5 anos já, eu saí do mundo corporativo, parei 2 anos para estudar, inclusive mágica, inclusive na escola lá de Las Vegas, né, na Magic and Mystery School, e a partir daí comecei a misturar essas coisas todas, né? Misturar conteúdo diferenciado, porque eu acho que a gente viveu um momento, como eu estava sentado do outro lado, a gente vivia sempre os mesmos conteúdos, as mesmas pessoas, o mesmo tipo de fala, sabe? Estava um pouco cansativo. E eu tinha na cabeça trazer coisas diferentes, trazer coisas inéditas, que estimulassem as pessoas a quererem aprender e conhecer um pouco mais. Misturar com a andragogia, né? Você falou, nem sei o que é andragogia. Todo mundo conhece pedagogia, né? Pedagogia é ensino de crianças. A andragogia é o ensino de adultos. É como você faz um ser humano adulto formado se interessar por um assunto, capturar aquele conteúdo e aplicar aquele conteúdo. Essa é a grande diferença. Então, como é que a gente faz, né, para motivar o adulto a aprender e aplicar? Esses são os princípios andragógicos. Legal. E aí, juntei com a mágica, que é um elemento lúdico, que para mim também, às vezes, é o que falta um pouco, né, Constantino? Eu me lembro muito de aulas de faculdade, nesse período que eu estudei fora. A gente vê aulas de conteúdo maravilhoso, mas pouca interação, pouca participação, né? É uma coisa muito, muito unilateral, né? É o fluxo de um lado só. E eu sempre entendi que a gente percebe mais valor, compreende mais profundamente e se interessa mais pelas coisas que a gente pode trocar, né? Então, juntando todo esse caldeirão de coisas malucas, é o trabalho que eu faço hoje com a maior paixão. Fiz uma palestra hoje sobre adaptabilidade numa empresa indiana, uma grande empresa indiana, e a conversa foi exatamente isso, né? O que a gente pode fazer, como é que a gente pode olhar para o mundo para compreender como é que a gente se adapta melhor a tudo que está acontecendo. Legal, legal. Outra pergunta. Falei que eu não ia fazer pergunta, não sei se eu me controlo. Pode fazer voltar. Quando a gente fala de mudança, eu preciso me adaptar às mudanças. Elas exigem que eu mude para que eu não fique para trás. Mudança positiva também precisa de adaptação? Olha, no meu entendimento, sim, né? E no entendimento dos pesquisadores que eu costumo acompanhar, sim. O que acontece, na verdade, Constantino, isso é muito legal, essa pergunta é muito boa, porque a gente vive com mudança desde sempre. Né? Desde a existência da espécie humana, né, primitiva, a gente vive com mudança. O legal a gente entender é que no passado, né, quando éramos primitivos,
a gente fugia da mudança. Lembra? Então a gente era nômade. Então, assim, todo lugar tem um lago bom para pescar. Estou lá pescando, consumo alimento e tal. Vem um animal predador ou muda a temperatura de uma forma muito intensa, o que a gente fazia? A gente catava as coisinhas e ia para outro lugar. Então a gente fugia da mudança, a gente fugia do fora do controle. Né? Isso por um grande período de tempo foi assim. Isso, inclusive, traz até um pouco do nosso medo, né, da mudança. Por que a gente é, de certa forma, preocupado com mudança? Por causa dessa programação genética que está lá atrás. Em compensação, nós sabemos que nós começamos a nos desenvolver como espécie quando nós tivemos a capacidade de nos assentar, de parar de fugir de mudança e de cooperar. Então, essa é a grande transformação da nossa espécie, né? A gente fala, não, vamos ficar aqui e você cuida da segurança, eu coleto, você pesca, você confecciona qualquer outra coisa. Então, esse sistema, né, ele começou para evitar ficar se movimentando o tempo inteiro, fugindo dessas mudanças, e para poder compartilhar recurso e trabalho para otimizar, a gente começou a se agrupar de uma outra forma. Então, as mudanças, elas vêm desde essa época. Se a gente olhar mais para frente, olha que interessante, Constantino, a gente não foi programado para mudança. É verdade. Antropologicamente, a gente já falou que não. Mas pensa assim comigo, eu estudei em colégio público a vida inteira. Na minha época era da primeira, você também, né? Da primeira à oitava série, lembra, Constantino? Era a primeira ou oitava. É isso aí. Olha só que curioso, não sei o que aconteceu com você, mas eu estudei com os mesmos colegas da primeira até a oitava série. Uhum. É isso aí. O próprio sistema de ensino, ele não te estimula a lidar com a mudança. Ele não te estimula a buscar outras conexões, outras possibilidades. Isso só acontece se você tiver que mudar de cidade, mudar de escola, né? O que geralmente, no meu caso, não aconteceu. Então, meus colegas eram os mesmos da primeira e oitava série. Foi legal por um lado? Lógico que foi, mas isso intrinsecamente nos desestimula a compartilhar contatos novos, conhecimentos novos, maneiras diferentes de pensar. Olha que maluco isso, né? Nas corporações também a gente tem muito medo de mudança. A gente fala assim, olha, vai mudar o seu gestor. A primeira reação é, putz, eu estava tão bem com esse cara. Ele nem é tão bom assim, mas eu estava tão acostumado com ele. Eu já sei como é que ele pensa, ele já me conhece. Então, a possibilidade do novo, de você não prever algumas possibilidades, traz essa sensação de insegurança. E por isso que a mudança traz tanto medo para as pessoas. Então, basicamente, a gente não foi treinado na vida inteira para fazer isso. O que acontece quando a gente vai para o mundo corporativo? A gente é jogado sem treinamento, né? A gente é jogado nessa situação e tem que conviver com isso. E aí, a parte boa é que uma organização é um organismo vivo, né? Ela é dinâmica, ela muda toda hora. Você é promovido, você muda de área, seu chefe muda, a empresa é comprada. Eu passei por 4 fusões e aquisições na minha vida, o que também me leva a curtir demais o assunto, porque no mundo corporativo, né, Constantino, você como um homem do direito sabe disso, é o ambiente mais hostil de uma empresa, né? Onde você dorme com o Constantino sendo o dono da empresa e eu, Verdade. funcionário, acordo com a Patrícia sendo o dono da empresa. Então muda tudo, muda a cultura, muda a regra do jogo. Então essas coisas somadas, elas trazem essa impressão de que as mudanças não são positivas, que elas são ruins. E se a gente olhar, toda a grande evolução que a gente teve na nossa história foi ocasionada por mudança. A mudança que nos tira daquele estado intencional ou acidental de inércia e nos motiva, nos empurra, nos joga a fazer algo diferente. Um ótimo exemplo disso que a gente está vivendo agora com pandemia, né? Quanto a gente teve que mudar de comportamento por causa de um fator externo incontrolável. Eu gosto muito de citar, Constantino, o próprio Darwin, né? Que ele falava que não é a espécie mais forte nem a mais inteligente que sobrevive, mas a mais suscetível à mudança. E ser suscetível é estar aberto a mudar. É dar a possibilidade de melhorar, de aprimorar suas qualidades, né? E tem um outro cientista também que eu gosto muito, que baseou, ele chama Leon Magnuson, da Universidade de Louisiana. Em 64, ele pegou a teoria do Darwin e adaptou para o mundo corporativo. E aí ele trocou um pouquinho a frase e falou, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. O que melhor se adequa, se harmoniza com o que está acontecendo. E isso é parte da vida da gente. Sempre mudou, sempre vai mudar,
e vai continuar mudando de formas incríveis. E eu gosto de citar o exemplo também da própria pandemia que a gente viveu, e a gente falou, bom, não vai vir mudança mais complexa que essa. E estamos à beira de uma coisa muito mais complexa com guerra, né, da Rússia e da Ucrânia. Então, a única constante que a gente pode ter na vida é que as coisas vão mudar. É verdade. É. Você fala da guerra, né? Onde chega a imbecilidade do ser humano. E aí, se você for analisar, quando a gente olhando aqui de fora, né, do contexto todo da guerra, eu não estou defendendo a guerra, pelo amor de Deus, nem o Putin de forma alguma. Eu acho que ele realmente é um imbecil, mas ok. Mas assim, a questão é tão complexa, né? Essa questão da reorganização do mundo, da mudança do mundo, essa disputa entre Ocidente ou não, domínio novamente, da polarização. Essa coisa é tão complexa que, assim, eu me pergunto muito, né, por que da guerra? Porque existe um ser imbecil que tem poder e aí ele quer... Mas, na verdade, não é só isso, né? Porque os dois lados, tem muita gente que defende os dois lados, né? É complexo demais. É só um parênteses que eu acho que encaixa no tema, né? As mudanças, elas, às vezes, elas se dão por vários outros contextos culturais, históricos. Isso deve interferir muito, né, na facilidade de receber e de se adequar às mudanças, bem como na dificuldade, né? E aí, já emendando uma pergunta. A maior resistência sempre é por medo? Olha, em geral, a gente chama de insegurança, né? Que pode levar ao medo, que pode ser só um constrangimento, né? Mas o que é interessante de novo, isso é muito antigo a ponto de a gente às vezes nem perceber do nosso automático, né, do nosso comportamento automático, da nossa programação automática ser resistente. O que acontece? Lógico que a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo, e a gente começa a perceber, dependendo da quantidade de vezes que você é colocado nesse estímulo, né, de insegurança pela mudança, pela transformação, isso pode te levar a um estado de um pouco mais de atenção e um pouco mais de cuidado antes de ser tão reativo. Por quê? O normal, o gatilhozinho no cérebro, aquela coisa de sequestro de amígdala, né, de lutar ou fugir, aquilo lá rola mesmo. Vem a notícia, mudou, a empresa foi comprada. Pá, já vem automático. Vou perder meu emprego, vou perder minha posição, o que eu vou fazer agora? Putz, justo agora que eu comprei um apartamento, justo agora que eu vou me casar, agora que eu resolvi ter filho, agora que eu estava estabilizado aqui nessa posição. Então, isso é automático, a gente quase que não controla. O que eu percebi de legal, exatamente por viver 4 fusões e aquisições, Constantino, foi de que conforme você vai calejando e você tem autoconhecimento, você começa a parar e dar um passo para trás, que eu chamo. Que é olhar a mudança e falar, bom, eu consigo interferir na mudança? Não consigo. Eu consigo interferir na pandemia, quando eu estava preso dentro de casa? Não consigo. Eu consigo influenciar na guerra, né, da Ucrânia e da Rússia? Não consigo. Eu consigo influenciar que minha empresa foi comprada? Não consigo. Mas eu consigo parar e tentar me acalmar, me tranquilizar, dar um passo para trás, que eu brinco, para olhar um pouco mais de longe e falar, e pensar. Porque essas são as coisas que eu percebi que elas se repetem. Quando tem uma mudança muito importante, existem 4 elementos, né, dentro da minha experiência e da pesquisa que eu faço, 4 elementos que se mostram presentes quando as coisas dão certo e ausentes quando as coisas são mais difíceis. E o primeiro deles é positividade. E aqui, Constantino, o meu discurso não é de autoajuda. Aliás, não tenho nada contra autoajuda, mas não é de autoajuda. É de entender que hoje a ciência já compreende cientificamente que o pensamento influencia o comportamento. Se eu penso de maneira positiva, isso já está explicado neurofisiologicamente, que vai me estimular a ter atitudes positivas e prestar atenção nas coisas positivas. E isso entra num círculo virtuoso que me mantém nesse ritmo mais otimista. E aí não é ser otimista sem critério, né? Não é ser poliana, como a gente diz, né? Mas é dizer, olha, por exemplo, vem uma mudança nova. Pensa, eu já passei por coisas piores. Eu já passei por situações difíceis e me dei bem. Ou passei por uma situação dessa, mesmo que tenha sido ruim, no final das contas eu acabei me dando bem. Eu fui desligado da empresa, mas acabei conseguindo um emprego muito mais minha cara, muito mais do que eu gostaria de fazer. Então, se a gente parar para pensar, na nossa vida, a gente vai ter uma série de episódios que foram difíceis, que foram complexos, e que se a gente olhar,
Mesmo que eu não tenha uma visão muito otimista, eu vou olhar e falar, putz, mas teve vezes que eu me dei bem. Então, é exatamente isso que a ciência preconiza. O Martin Seligman, né, que é o grande cara da psicologia positiva, fala exatamente disso. Se eu tenho pensamentos positivos, geralmente eu vou transferir isso, mesmo que inconscientemente, para as minhas ações. E o contrário também é verdadeiro. Se eu fico com pensamentos negativos, né? Por que a gente diz, né, que, lógico, a depressão, por exemplo, né, é uma dificuldade química no cérebro, mas ela também tem muito de comportamento. O que os médicos falam? Toma remédio, se alimenta bem, faça exercícios. Porque você está estimulando o teu corpo também a responder a estímulos positivos. Então, é meio que uma escolha, né? A gente pode ter pensamentos positivos a respeito das coisas, ou pode ter pensamentos negativos. Geralmente, o que a gente escolher vai influenciar as nossas atitudes. E isso que é a beleza, né, da positividade, do pensamento positivo. Que é, eu posso escolher. Mesmo que às vezes nem dê tão certo, mas eu posso escolher pensar positivo e acompanhar ações refletindo isso. Faz sentido? Para mim faz todo sentido, até porque com muita dificuldade, depois de alguns anos de vida, eu tenho tentado aplicar isso. Eu vou contar uma passagem rápida. Em um determinado momento da minha vida, eu faço bastante audiência, fazia bastante audiência, né? Até antes da pandemia. E eu ia para a audiência sempre preocupado. Ah, isso, ah, aquilo, ah, não sei o quê, ah, será que isso? E aí, sei lá, acho que até por alguém ter falado, tal, aquela história da lei da atração, mas sem me aprofundar em nada. Uhum. Eu comecei a pensar exatamente diferente. E hoje, até hoje eu faço isso. Quando eu vou para uma reunião, quando eu vou para uma audiência, eu vou só colocando pensamento positivo, mesmo que eu estou descendo da minha sala para a sala de reunião. Tipo, vai dar tudo certo, vou bem, vai acontecer, vou ganhar audiência, vou ganhar o processo, eu sempre, cara, e assim, nem sempre acontece, mas eu consigo, qual é o Sim. resultado para mim? Eu entro para fazer essas coisas com muito mais facilidade. Óbvio que os 30 anos de experiência ajudam, ajudam. Talvez se eu tivesse feito isso no segundo ano de formado, não desse tanto resultado, talvez. Mas no conjunto, é muito mais leve fazer a audiência, fazer a reunião, ir para o compromisso, ir para a palestra, com esse pensamento. E eu tenho adotado isso. Eu não consigo ainda, e é uma dificuldade minha, trazer isso para todas as coisas da minha vida. Ah, vou jogar, meu time vai jogar, está jogando agora, inclusive. Ah, vai ganhar, vai ganhar. Não. Não, mas para a questão profissional, eu consegui colocar isso. E tem me dado, assim, uma leveza. Eu até acredito que tenha dado resultado também. Eu não consigo mensurar, mas que deu uma leveza e que as coisas ficaram muito mais fáceis, eu não tenho a mínima dúvida. E o legal é isso, né? Porque a gente consegue perceber, a nossa percepção, ela é positiva. E é isso que vale, e é isso que conta. Lógico que num dia eu acordo tendo pensamentos positivos, vão acontecer coisas boas e coisas ruins. Mas o que acontece, segundo os pesquisadores, é que o pensamento positivo leva à ação positiva e eu dou mais atenção para isso. E mesmo que tenha eventos negativos durante o dia, você acaba valorizando, né, mais o círculo virtuoso e não o vicioso. E o seu exemplo é muito legal. Porque não funciona com tudo também, não vamos ser hipócritas, né? Não funciona com tudo. Mas, de novo, as coisas que eu posso controlar, se eu tiver uma visão positiva, então o primeiro pilar que eu gosto sempre de falar é essa visão de positividade. Isso ajuda muito a gente se adaptar melhor. É aquela história. Deu um problemão. Putz, já passei por coisa pior. Tudo bem. E já consegui fazer coisas boas, mesmo em situações ruins. Então, é esse tipo de pensamento que ajuda a gente a se adaptar melhor. O impacto ocorre, a gente assimila e fala, passei por coisa pior, já fiz coisas parecidas e funcionou. Então, daí vem essa ideia de rolar a positividade como uma das ferramentas legais para adaptação. Legal. A segunda que eu gosto de falar, Constantino, é a respeito de propósito, né? De objetivo claro. E por que eu digo isso? Porque às vezes a gente se pega nessas mudanças e acontecem coisas em volta da gente que a gente tenta se preocupar e elas não são importantes. E aí eu faço um esforço danado para me adaptar a algo que não está conectado com a minha razão de ser, de viver, de existir, não está conectado com os meus projetos, com os meus valores. Então, outra coisa que a gente aprende é para que eu vou gastar minha energia com uma mudança que não está conectada com aquilo que eu tenho como objetivo de vida? Então, meus valores são a família. Se acontece uma mudança importante na família, é lógico que é algo que eu vou pôr atenção, vou pôr foco, eu vou pôr cuidado, eu vou tentar resolver.
Mas futebol, né? Eu sou palmeirense, né? Tenho vários amigos corintianos, Somos né? São dois. dois, né? É. E aí, eu que eu brinco, né? E tem um amigo que fala uma frase genial. Ele fala, eu dou para o futebol a importância que ele merece. Né? Então, é legal, comemoro, curto, mas também não sofro. Né? Então, exatamente por isso. Porque se meu valor fosse futebol, não teria problema. Né? Se faz parte dos meus valores, se faz parte do meu objetivo, se faz parte daqui do meu propósito de viver, não tem problema, eu dou atenção para aquilo. Mas se não, não gasto energia com isso. O grande segredo, no meu entendimento, é a gente. Eu brinco que a gente tem muitas portas na nossa frente todos os dias. Né? E a gente fala, qual porta você vai abrir? Eu brinco, abra a que está conectada com o seu propósito, com a sua razão de existir, com os seus objetivos de vida. E as outras, muitas delas vão ter que ficar fechadas, porque elas não estão conectadas com aquilo que você precisa. Tudo que representa muito para mim, que é meu objetivo de vida, eu vou lá e encaro. E se tiver uma mudança importante ali, não posso deixar passar. Porque se eu não, né, tratá-la de maneira correta, amanhã ela vai me incomodar, vai me criar problema. E a gente se distrai muito, né, Constantino? A gente às vezes, é tanta mudança acontecendo o tempo todo, que às vezes a gente se pega para lidar com uma que nem é tão importante para a gente. Então, outra coisa que eu aprendi que é legal, guarda energia para aquelas que são preciosas, aquelas que são valiosas, porque isso facilita todo esse processo. Estou só anotando aqui. Legal. E aí? E além disso, o que mais? Olha, um outro elemento que é muito presente na nossa capacidade de adaptação, na adaptabilidade, é a resiliência. A resiliência. Por quê? Vamos lá. Eu penso positivo, falo, olha, tudo bem, é um problemão, vou resolver, vai dar certo. Já tive experiências boas, né? Olho, depois do pensamento positivo, que é para parar aquela minha reação emocional, né, desenfreada, eu olho e falo, bom, isso aqui está conectado com os meus valores, com o meu propósito de vida, com os meus objetivos? Sim, está. Então, vou olhar com atenção. E aí, outra coisa que a gente aprende na vida, né, e eu que passei por 4 fusões e aquisições, é que você não vai acertar de primeira. Tem coisa que você vai fazer que você vai errar. Tem coisa que você vai ter que passar por um processo de aprendizado que vai te custar aquele jogo de tabuleiro. Lembra quando a gente era criança? Volte 2 casas, volte para o começo do tabuleiro. Às vezes acontece. E a vida Eu da uso gente, isso bastante também. que legal. Eu adoro essa analogia, né? De que a gente está lá jogando dado, indo para frente. Lembra do banco imobiliário? Pega uma carta de revés. Ó, perdeu todos os seus bens, volte para o começo do jogo. Na verdade é assim, né? E as mudanças, elas geralmente nos dão a possibilidade de testar a nossa resiliência. Então, de novo, penso positivo, vejo que está alinhado com o meu propósito, eu falo, legal, eu vou tentar resolver isso da melhor forma possível. E aí a resiliência é aquela história, né? De não desistir, de manter o foco, de persistir, né? De ter seu esforço concentrado naquilo que te é importante. Eu gosto sempre de lembrar de um cara que eu gosto muito. Eu li sobre a história dele e vi coisas incríveis. Mas o Thomas Edison, né? Ele é um cara que ele largou a escola muito cedo. Ele virou para a mãe dele um dia e falou: ó, não quero ir mais para a escola não é para mim, é muito devagar. A mãe dele era professora, ele parou de estudar e foi para o porão da casa dele, começar a inventar as coisas numa bancada que tinha lá e pegava os livros da mãe, que era professora, e começou a estudar por conta própria. Ela ajudava, logicamente, né? Tem um pouco de mito nisso também, que ele aprendeu tudo sozinho, na verdade. Mas ela o ajudou muito, mas ele era realmente um gênio e ele era de fazer as coisas, né? E ele ficou super famoso. Até hoje, Constantino, eu olhei faz menos de um mês. Até hoje, ele é o americano com mais patentes aprovadas nos Estados Unidos. Mais de 1.000, né? Tem um cara, tem mais de 1.000. Tem um cara que o passou, mas é indiano. Então, como americano, ele ainda é, depois de tanto tempo, acho que ele faleceu em 31, até hoje ele é o americano com mais patentes aprovadas nos Estados Unidos. E aí o mais legal é que esse cara, ele ficou famoso, né, pelas invenções, mas não só por invenção, em aprimorar a invenção dos outros. Tanto é que a mais famosa que as pessoas atribuem a ele, né, que é a própria lâmpada elétrica incandescente a vácuo, não foi ele que inventou, mas foi ele que aperfeiçoou. E o legal dessa história toda, e para mim, por que eu gosto de contar essa história do Thomas Edison, é que ele tentou 1.053 vezes antes de conseguir viabilizar a lâmpada elétrica incandescente a vácuo. E isso está no museu de Washington,
o caderno com as anotações dele. E aí que vem a genialidade desse cara. Ele anotava para não repetir os mesmos erros que ele tinha cometido. Para não tentar fazer de novo de uma maneira que ele já tinha feito. E aí é a história, né? Porque a gente fala a resiliência, se você olhar para o lado negro dela, pode ser a teimosia, né? Então, como é que eu sou resiliente? Como é que eu sou persistente sem ser teimoso? E aí eu gosto de citar esse exemplo do Thomas Edison, que é o cara que anotava o que deu certo e o que deu errado, para não repetir os erros e tentar otimizar os acertos. E eu acho que, quando a gente fala de mudança, né, de transformação, de adaptabilidade, a nossa resiliência é fundamental para a gente poder alcançar o resultado. Por quê? Não vai dar certo toda hora. Não adianta só pensar positivo, né, olhar para o propósito. A gente vai tomar porrada, vai tropeçar, vai fazer as coisas de maneira equivocada. E o legal é, como é que eu persisto? Como é que eu mantenho a minha resiliência no processo para alcançar o resultado que eu preciso? E geralmente as mudanças, elas promovem esse tipo de coisa. Você é testado o tempo inteiro. Vamos lá, de novo. Né? Vamos voltar para estacar zero. No caso da pandemia que a gente viveu ano passado, lembra? Primeiro ano ruim, janeiro, fevereiro do ano passado, a gente voltou a ficar trancado em casa de novo. Agora a China está trancada de novo. Então, é essa condição de você estimular sua resiliência para aumentar a sua adaptabilidade. Cara, e de onde tira essas ferramentas? Onde busca? Pois é. Então, tem várias maneiras de você conseguir, né, isso de forma alternativa. Eu vejo que a maioria delas converge, tá, para o mesmo lugar. Por que eu estou dizendo isso? Se a gente olhar hoje sobre desenvolvimento humano, né, sobre psicologia positiva, sobre conhecimento do funcionamento do cérebro, você vai achar muito, muito fácil uma série de autores, uma infinidade deles, dizendo sobre a importância de você construir mentalidade positiva, né, de olhar para as coisas de maneira a aprender, a crescer, a se desenvolver, e não como fatores limitantes. Né? E aí você tem uma tonelada, né, de gente falando das mais diversas formas, desde grandes pesquisadores como Martin Seligman, que eu te falei, até os coaches, né, as pessoas que estão surfando um pouco mais essa onda. Você tem maneira de olhar para isso, né? Positividade, o propósito e a resiliência. Acho que todos eles, de certa forma, tratam isso, né? Eu gosto muito do livro chamado O Poder do Sentido, como é que é o primeiro nome dela? Esqueci o primeiro nome dela. Que fala de uma maneira... Ela era uma jornalista do New York Times. Uhum. Esqueci o primeiro nome dela agora. Alguma coisa Smith. Se alguém souber, põe aí pra gente nos comentários. Quem lembrar, por favor, coloque. Mas para mim é uma linguagem legal, assim, uma coisa fácil. Ela conta a história da família dela, de derviches, e como o conhecimento era importante, como ter sentido para a vida. Pensar positivo, ter a noção de quem você é, a que núcleo você pertence, o que você quer para você. E não desistindo de fazer as coisas, como isso é uma ferramenta potente para você. Emily Smith, eu mesmo lembrei. Emily Smith. E como isso é importante para você conectar essas três coisas para funcionar. O que eu percebi, especialmente por causa da vivência corporativa, Constantino, é que tinha um outro elemento que foi um dos mais poderosos que fizeram muita diferença nos processos de fusão e aquisição que eu participei. Que é uma coisa importantíssima, inata a cada um de nós, e ao contrário dos outros três, né, porque positividade, propósito e resiliência são individuais, são pessoais. Né? Eu me aproprio dessas condições e faço sozinho. A quarta delas, que eu vi fazer diferença em muitas situações da minha vida, diz exatamente a respeito do outro. É a empatia. Todas as situações em que eu vivi profissionalmente, não só de fusão e aquisição, de grandes transformações, até do ponto de vista pessoal, né? Todas as transformações que eu vivi na minha vida. Quando tinha mais empatia envolvido, apesar de continuar sendo difícil, foi mais tranquilo. E o resultado final foi melhor. Por quê? Né? Eu acho que a gente tem essa capacidade de cooperar, de dividir, de estimular o outro e de entender o outro, que é uma coisa muito peculiar da gente. E a empatia, ela pressupõe autoconhecimento, eu acho. Né? Primeiro eu tenho que me conhecer, e no final das contas eu tenho que me conhecer para poder conhecer o outro.
porque aí eu compreendo quais são as minhas fortalezas, as minhas áreas de melhoria, né? Como é que eu me comporto, por que às vezes eu quero que o Constantino pense exatamente como eu penso, porque quando a gente se conhece, você acaba aprendendo muito mais a respeito dos outros, né? É a história do Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses, né? Na verdade, a beleza disso é, eu tenho que começar por mim, né? Se eu quero ser empático, eu tenho que conhecer mais a respeito de mim mesmo. E aí, a grande sacada da empatia, e eu curto muito Carl Rogers, né? Que foi um grande psicólogo, a Patrícia o conhece bem, que ele dizia, né? Aquela visão de empatia que a gente tinha, na minha época, você deve lembrar assim também, que falava que empatia é se colocar no lugar do outro, lembra? A gente falava, empatia é se colocar no lugar do outro. Hoje, a gente entende que não é assim, porque se eu me coloco no lugar do Constantino e for com a minha visão de mundo, os meus valores, as coisas que eu acredito, eu não vou estar vendo o mundo pela perspectiva do Constantino. Eu vou estar Verdade. vendo o mundo, eu vou estar transformando o mundo que eu quero que ele veja através dos meus olhos. E o que ele diz é exatamente isso, que a grande empatia é você ser capaz de ver o mundo do outro pelos olhos do outro. E isso pressupõe, né, a beleza de a gente se conhecer a si mesmo, conhecer o outro, que eu brinco, né, que é ter experiência. Então, se fôssemos amigos de 10, 15, 20 anos, nós temos uma relação legal, nos conhecemos, e você é sempre muito carinhoso, afetuoso, fraterno comigo, e um dia a gente se encontra, você é seco, duro, superficial, né? Olha que legal, eu te conheço há muito tempo, eu já tenho uma imagem formada tua, e isso é legal, a experiência é boa para empatia. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter humildade para entender. Hoje o Constantino não está no dia legal. Hoje ele está passando por alguma dificuldade. Então, essa é a beleza da empatia, né? De como você consegue mesmo entrar de uma maneira positiva, né? Tentar compreender os sentimentos, a razão, o que faz parte do mundo do outro. Essa é a beleza, né, da empatia. E aí tem generosidade, né, Constantino? Porque acho que a empatia é muito disso. Eu aprendo, eu te conheço, eu entendo que você pode estar diferente, então eu tenho que saber que eu não te conheço tanto quanto você mesmo se conhece. E, ao mesmo tempo, ser generoso para poder oferecer o que eu tenho de melhor para você, para me conectar e para eu respeitar a sua visão de mundo, eu respeitar a sua maneira de ver, interpretar e interagir com as coisas. E aí eu acho que a empatia, né, ao contrário do que é muito comum falar, dos outros três, positividade, propósito e resiliência, eu acho que a empatia é legal porque não é só sobre mim, é sobre o outro. E, de novo, grande parte das vezes que eu tive que lidar com grandes transformações. Desculpa, entrou uma chamada aqui. Tranquilo. Eu tive que lidar com grandes transformações. A empatia, porque sempre tem mais gente envolvida, né? A empatia com o outro sempre acabou sendo a grande ferramenta para tornar as coisas, no final das contas, mais legais. Legal. Eu acho que o teu volume diminuiu, deve voltar. Saiu a ligação? Espera só um segundo que eu não estou te ouvindo, perdão. Acho que Vamos lá. voltou. Agora Não não. voltou. Ixi, peraí. Ah, agora você não está me ouvindo? A gente está te ouvindo bem. Agora me ouve? Sim. Você me ouve? Eu não estou te ouvindo, Constantino. Ué, Deixa eu ver. a gente está te ouvindo bem. Voltou? Me ouve? Voltou? Pode falar só para ver se eu te ouço? Posso. Só para ver se eu te ouço. Não? Não consigo te ouvir. Me dá um segundinho, por favor. Tranquilo. Qualquer coisa você sai e entra de novo. E agora, será? Eles dizem que estão ouvindo a gente. Agora sim. Agora é que eu não te ouvi. Agora eu consigo te ouvir. Legal, legal. Obrigado. Legal. Não, tranquilo, faz parte. Estava falando da coisa da empatia. A Patrícia até colocou que é. Deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui. Ela colocou uma frase, quando a gente estava falando de empatia, é se disponibilizar para o outro dentro da necessidade dele. Ótimo. Eu acho que é por aí. Tem uma coisa que eu não sei se tem, até fica como pergunta, na verdade. Eu acrescentaria, eu não sei se para adaptabilidade, mas para tudo aquilo que a gente faz, não tem que incluir paixão em tudo isso? Não dá para incluir um quinto elemento? Ótimo. Cara, se a gente fizer, Ótimo. acho que tem que incluir paixão, né? Quando você faz com paixão, fica mais fácil a resiliência, você consegue encontrar empatia,
a positividade, você está feliz, está apaixonado pela, pelo projeto, pelo processo, pela coisa. E acho que é por aí. Faz sentido incluir paixão ou fica muito utópico, muito fora da realidade, Né? muito sonho? Olha, faz todo sentido o que você está falando, Constantino. No meu entendimento, para mim ele faz parte do propósito, né? Mas não tem problema nenhum de colocar ele separado como uma força extra para nos motivar a fazer isso. No meu entendimento, o que eu gosto de pensar que está lá com propósito, eu gosto muito daquela filosofia do Ikigai. Eu não sei se você conhece, Não. aquela filosofia japonesa. Essa é uma pesquisa muito interessante, também feita por uma universidade de um antropologista japonês. Sempre há pesquisa a respeito dos povos mais longevos do mundo, né? Os que vivem mais. E a primeira vez que apareceu isso, se não me engano, é Okinawa, a ilha do Japão. Um antropólogo japonês começou a pesquisar por que essa população vivia tão mais do que as outras, né? O Japão é composto de milhares de ilhas, por que aquela ilha específica tinha as pessoas mais felizes e viviam mais, né? Depois de alguns anos, um cara chamado Dan Buettner, um americano que trabalhava para a National Geographic, ele viajou o mundo andando de bicicleta e começou a pesquisar esses lugares que tinham essas populações mais longevas. Uma delas é na Itália, numa ilha da Itália, no sul da Itália, uma no Centro-América, ali Porto Rico, não, em Costa Rica. E aí ele foi pesquisando esses lugares, chegou também nessa população do Japão, e aí ele, pesquisando o trabalho desse antropologista, ele chegou à conclusão de que era a existência de 4 esferas que se sobrepunham. Então, Ikigai, no japonês, resumindo de forma bem simples, é razão de viver. Então, é a mistura de 4 círculos. O que você ama fazer, o primeiro deles. O que você é bom em fazer. O que o mundo precisa e o que te pagariam para fazer. Quando, teoricamente, né, na cabeça dessas pessoas, quando você tem a intersecção desses 4 círculos, você tem o Ikigai. Por quê? Isso acontece muito na vida da gente, né? A gente, às vezes, faz o que ama, é bom no que faz, o mundo precisa, mas a gente não é remunerado adequadamente. Por exemplo, eu tenho muitos amigos artistas, né? Como artista que sou também, eu tenho muitos amigos artistas que são assim, eles são felizes, eles amam a arte que eles fazem, eles sabem que o mundo precisa de arte, aliás, é uma das coisas que a gente precisa demais, né? Eles são bons no que eles fazem, mas às vezes não tem recompensa financeira. Então você tem a sensação de fazer o que você ama e que o mundo precisa, mas você não tem a remuneração adequada para isso. Como também, às vezes, no começo de carreira, né, a gente faz, né, às vezes, o contrário. Você vai lá trabalhar numa empresa para ganhar grana, você faz bem o que você faz, o mundo até precisa daquilo que você faz, mas você não é feliz fazendo aquilo. Eu tenho um grande amigo também que se formou em Direito e hoje é artista também, é mágico, e ele conta exatamente isso. Ele falou, eu era bom no que eu fazia, eu era reconhecido pelo meu chefe, eu sei que o mundo precisa disso, né? Eu entendo a importância do trabalho, né, de um advogado para que isso aconteça. Eu era bem remunerado, mas eu não era feliz, não era aquilo que eu queria estar fazendo. Então, é muito legal. Primeiro a gente vê que o Ikigai, né, a razão de viver, é possível, não é fácil de se encontrar, e também não tem problema você conviver com a sobreposição de 2 ou até 3 desses círculos, né? E não necessariamente os 4. Mas é importante você saber. E aí, o que eu queria te dizer é que exatamente para mim é onde conecta com a paixão, sabe, Constantino? Porque é o amar fazer, né? Então, para mim, esse exercício de Ikigai, que eu coloco dentro, né, do propósito, ele é muito para isso. Eu me pergunto, eu converso muito sobre isso com jovens, né, com recém-formados, que querem, às vezes, uma mentoria, né, para entender como é que vão se posicionar na carreira, estão em dúvida se aceitam uma promoção ou não, se mudam de segmento ou não. E geralmente eu costumo aplicar esse exercício e funciona super bem. E perguntar, o que você ama fazer? Pensa só no que você ama, a coisa que você mais ama fazer. Legal. Por exemplo, no meu caso, eu gosto de desenvolvimento humano e corporativo. É isso que eu amo fazer. E amo trazer um elemento lúdico para fazer isso. Fazer de uma forma diferente que as pessoas fazem. Legal. O mundo precisa disso? Precisa. Isso é importante, né? A gente precisa, o ser humano precisa se desenvolver pessoal e profissionalmente. Você pode ser bem remunerado para isso? Se você for competente, se você tiver as condições corretas, pode. E aí eu sou bom
em fazer isso. E às vezes a gente começa a encontrar dentro da gente mesmo, Constantino, coisas que a gente nem imaginou, porque a gente nunca parou para olhar a coisa desses 4 prismas, né? E, de novo, que eu sempre digo, porque as pessoas às vezes falam, eu não encontrei meu Ikigai. Não tem problema, esse é o trabalho de uma vida, não é? Que legal se você encontrar antes, e que legal se depois você resolver mudar, que foi o meu caso. Eu sou formado em publicidade, trabalhei como executivo muitos anos, e depois resolvi que minha vida foi se transformando e as bolinhas do Ikigai, elas foram se readequando. E eu falei, cara, tá na hora de procurar outro caminho, fazer outra coisa. E acho que é aí, por isso que eu queria dizer, eu concordo 1000% com você de que a paixão tem que estar presente. Eu a vejo um pouco dentro do raciocínio de propósito, mas ela ficaria absolutamente perfeita, separada também para a gente dar importância para isso, de seguir, né, aquela vocação, aquele chamado interno que a gente tem. Legal. Cara, que delícia, que delícia. Como passar rápido. E aí, vamos fazer mágica? Eu posso fazer um experimento com você? Comigo? Claro, estou à disposição. Bom, vamos lá. Estou Porque uma totalmente à coisa muito, disposição. muito, Vamos lá. muito interessante que é assim, Constantino, e pensando nisso, né, na adaptabilidade, vou até afastar um pouquinho para as pessoas me verem bem. Eu segui um pouco o caminho aqui. Acho que assim, Posso ficar aqui, preciso levantar, tiro o blazer. não, pode cair. Tá ótimo. Vamos lá. Eu gosto de usar esse exemplo porque, para mim, isso é o mais claro exemplo de... A gente estava falando de resiliência, né? Por quê? Eu escolhi, né, uma forma de arte para poder conectar e ajudar as pessoas a absorverem melhor conteúdo e reterem mais conteúdo, que é usar um elemento lúdico, que é a casa da mágica. E aí, isso que eu vou fazer aqui para vocês agora está muito associado em tentar, acertar e errar. Acertar e errar. Eu não tenho um caderninho exatamente com o número de vezes que eu acertei e que eu errei, mas tenho a certeza de que muitas vezes eu errei. E isso faz parte desse processo de adaptabilidade que eu faço. A ponto de eu me colocar em risco aqui para vocês e tentar fazer, sabendo que pode dar certo ou pode dar errado. Mas eu tenho aqui um baralho, 52 cartas. Você gosta de cartas? Costuma jogar, não? Faz tempo que não jogo, mas gosto. Mas conhece baralho? Sim, Se eu sim. fizer algumas perguntas... Legal. Bom, aqui tem 52 cartas. E eu queria, para mostrar o que aconteceu, eu me concentrei, antes da gente começar aqui a nossa live, cheguei de viagem lá da palestra, parei aqui, organizei minhas coisas, falei, cara, eu quero fazer uma coisa especial. Vou fazer um número de mágica para o Constantino, mas eu quero fazer um número que tenha uma possibilidade de surpreender as pessoas a tal ponto de que elas se lembrem disso depois. E aí eu resolvi arriscar e fazer algo que pode dar certo e que pode dar errado. Eu quero que você diga para todo mundo ouvir, a gente não combinou nada, isso é muito importante que as pessoas Eu saibam. cheguei em cima da hora, gente. Não Mas deu tempo. Eu tava. Vocês viram não quando eu deu tempo, entrei mesmo que aqui? quiser, Eu cheguei de novo em cima da hora. mesmo que quisesse, não daria para combinar nada. Mas só lembrando, o baralho tem cartas pretas e vermelhas, certo? Certo. Dos valores, né? Qual delas você escolhe? Pode dizer em voz alta, pretas ou vermelhas? Pretas. Preto. Normal. E você sabe que acontece muito, né? Quando geralmente eu pergunto para mulheres mais emocionais tendem a escolher as vermelhas. Isso é muito curioso. Mas não é regra. Às vezes acontece, às vezes não acontece. Ótimo. Bom, você escolheu pretas. E agora a gente tem os naipes, né? Tem paus, que para quem não conhece carta chama de arvorezinha, e tem a espada, que é o Espada. coração preto contrário. Qual que você escolhe? Pode dizer em voz alta. Paus. Paus. Então, fez 2 escolhas importantes. Legal. Agora pensa assim, a gente tem números e figuras. Então, números eu vou colocar, né, de 2 a 10, e figuras eu vou incluir o as. O as, valete, dama e rei. Você escolhe números ou escolhe figuras? Números. Números. Ótimo. E por último, agora eu quero que você escolha um número, de 2 a 10. O número que você quiser. 7. 7. Você escolheu o número 7. Então, recapitulando todas as escolhas que você fez, a gente está falando de um 7 De paus. de preto de paus. 7 preto de paus. Constantino, você não vai acreditar. Ah, não. Mas antes de começar a nossa conversa, das 52 cartas que existem no baralho, eu peguei uma delas e virei ao contrário de todas as outras. Não foram duas, foi uma. Uma. Não pode ser.
E eu sei que é difícil acreditar, né? Mas aí que entra aquilo que a gente conversou sobre resiliência. Porque a beleza da resiliência é exatamente isso. Eu posso mostrar para você e para todo mundo que está em casa, claramente, que as cartas estão todas viradas para você, com exceção de uma delas. Consegue enxergar? Sim. E o mais interessante é que, como eu falei, a gente tenta, a gente persiste, a gente é resiliente para fazer muitas e muitas vezes. Às vezes dá certo, às vezes não dá. E é verdade. Mas essa noite aqui para você e para todo mundo que está nos assistindo, foi exatamente a carta que eu Sensacional! escolhi. Não é possível. Sensacional. Sensacional. E é isso que a gente faz, né? Para viver com muito orgulho, Deixa eu te fazer com deixa muito eu te fazer uma carinho, né? pergunta. Isso Pode fazer. acontece, assim, de 10 você acerta quantas? 10? Hoje em dia, graças à resiliência, eu tenho acertado Posso, praticamente. posso propor um desafio? Não para você, Talvez. não para você, para ficar claro que a gente não combinou nada. Alguém quer Uhum. participar? Alguém quer participar? Pode ser. Alguém quer participar? Eu coloco ao vivo aqui, dá para entrar 3 e você faz com a pessoa? Dá tempo? Tudo bem. Alguém quer? Deixa eu só me preparar aqui. Mas dá tempo ou não? Atrapalha a dinâmica? Não, eu acho que não. Você que sabe. Se você quiser, não tem problema. Alguém Não tem quer problema. participar? É só pedir para participar, eu coloco ao vivo e aí faz o exercício com ele. A mágica, né? Olha. Tem que ser rápido. Quem quiser, fala aí que quer. A Hélida. Tá, eu vou colocar você para. Já foi, era a primeira. Hélida, eu vou colocar você para entrar ao vivo. Vou te convidar aqui, você tem que aceitar. As pessoas ficam. A Paty, sou suspeita. Tá chegando o convite aí para você. É só você aceitar que você vai entrar na tela aqui. E olha, eu vou fazer uma coisa, eu vou abrir uma exceção. A gente não costuma fazer 2 vezes a mesma mágica, mas faço com muito gosto, se for. Para provar como a resiliência é importante. Cadê você? E aí, como que eu vou aqui? Eu não sei como eu faço. Você não sabe o quê? Você tem que virar a tela, senão não dá para você participar. Como que eu viro? Jesus. Aí eu não sei te explicar, que eu não conheço seu celular, tô vendo só seu pé. Aí, virou, pronto. Aí, Tudo bem? Ótimo. e aí? Bora lá, vai. Vai lá. O seu nome é? Bora lá. Hélida. Hélida. Deixa eu ver uma coisa aqui, só um segundo. Deixa eu pensar, de olhar para você. Olha, o ser humano é difícil de ler, né? Difícil É. de aprender. Mas vamos lá. Vou tentar de novo. Você quer ir direto ao assunto? Tem uma carta que você gosta muito no baralho? Vamos ser mais rápido. A carta? Ás. Ás do quê? De paus. Ás de paus. Ó, escolheu o mesmo naipe. Não, de coração. De coração. Ó, eu ia te perguntar se você queria mudar. Você presta atenção. Elida, presta atenção. Tá aqui o baralho. Ó. Se você escolher mudar para o as de coração, se eu acertar, você vai falar, putz, por que eu mudei? Eu não deveria ter mudado. Tá. E se você mantiver a mesma e eu acertar do mesmo jeito, você vai pensar a mesma coisa. Então, vou te dar uma chance. Vou manter a mesma. Qual? Vou manter a mesma. O ás de paus. O as de paus. Não é possível que já está pronto. Não. Eu fiz ali embaixo, vocês viram eu colocando. O as de paus. Tem uma única carta. Uma carta virada ao contrário aqui. Não tem 2 nem 3. Uma. E resiliência e mágica se faz assim, com muita persistência, com muita dedicação, tá aqui. Valeu, muito bom, você é ótimo. Obrigado, Hélida. Obrigado por ter ajudado, por ter participado. Agora... E por ter esse
astral tão bom. Obrigado, Hélio. Agora, Foi uma agora honra. você tem que sair. Agora você tem que Beijo. sair, que aí você sai da tela. Depois você volta. É. Pronto. Sensacional, sensacional. Cara, Mas é isso. Eu acho que eu essa é a acho, eu beleza, acho que né? desenvolveu, acho que você desenvolveu, desculpa te cortar, acho que você desenvolveu um interesse em Imagina, mim. Você acha que dá tempo de aprender mágica ainda? sem dúvida alguma. Cara, Sem fiquei dúvida alguma. sensacional. Olha que legal. Olha que legal isso. Eu acabei de voltar, até segunda-feira eu estava em Fortaleza, aconteceu em Fortaleza, um congresso latino-americano de mágica, com mágicos de várias partes do mundo. Eu me apresentei na quinta-feira, eu participei de um show, fui mestre de cerimônias no espetáculo de mágica na quinta-feira, e de quinta até domingo foi um congresso com mágicos de várias partes do mundo, participando, trocando ideias, fazendo conferência, que nem você tem no congresso jurídico, tem lá. Tem mágico da Espanha, mágico brasileiro, mágico argentino, dando conferência, compartilhando conhecimento, trocando ideias para melhorar a arte. Né? A gente faz isso como qualquer outra profissão. E dá sim, viu, Constantino? Dá Cara, sim. E te garanto que se você parar para fazer isso hoje, vai ser muito mais legal, vai ser muito mais divertido, porque a gente faz as coisas por escolha, por amor, por paixão. E isso torna tudo muito mais legal. cara, que. Nossa, fiquei encantado. O quanto Obrigado. isso pode fazer bem a nós mesmos, né? E o quanto pode ser aproveitado, né? Que legal. Eu acho que te faz um bem enorme. E eu tô falando por mim, tá? Uhum. Pelos comentários da live, é, parece que as pessoas sentiram a mesma coisa. Mas quanto eu fiquei feliz por ter dado certo. De verdade, olha que interessante. Normalmente, o ser humano é maldoso. A gente fica torcendo para dar errado. E eu só Pois é. percebi que eu estava torcendo. Eu não sei te explicar por quê, tá? E você que é o especialista em desenvolvimento humano e em ser humano muito mais do que eu. Eu não sei por quê, mas eu estava torcendo muito para dar certo da pessoa convidada. Torcendo muito. Normalmente você fala assim, vai dar Legal. errado do mágico, né? Tem essa coisa má do ser humano. E eu estava torcendo para dar certo, assim, fiquei super feliz. E a beleza é isso, né? E também se tivesse errado, né? É o que eu sempre digo, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Vai acontecer e não vai ser a primeira, não vai ser a última. E a gente vai crescendo, aprendendo, se desenvolvendo através dessas coisas legais que fazem parte da vida da gente, né? E, de novo, né, as coisas mudam tanto, estão mudando o tempo inteiro. Isso é uma variável que nunca vai sumir da nossa vida. E se a gente puder, né, aprender a entender isso, se adaptar de uma forma mais legal e poder curtir mais a vida, fazer as coisas que a gente gosta, com as pessoas que a gente gosta, de uma maneira mais saudável e mais legal para a gente, já vale todo e qualquer esforço. Eu vou fazer uma coisa diferente que eu nunca fiz. É. Só duas pessoas, na verdade, três pessoas voltaram ao programa. A gente está na edição 92. O Durso, Luiz Flávio Uau! Borges Dursos, voltou e voltará quantas vezes Uhum. quiser, porque eu sou super fã dele e ele me inspira muito. Pedro Henrique Duarte, que é o presidente da Comissão de Direito Cooperativo da OAB, fez o primeiro programa e voltou agora Ah, que legal. porque o tema era importante. Ele foi o advogado que fez a primeira delação premiada de uma desembargadora no Brasil e eu precisava trazê-lo. E a Adriana Nossa, Durso que fez legal. duas, porque voltou junto com o Durso para falar do caso da Eliane Samúdio. Foram as pessoas que Legal. voltaram. Eu queria te fazer um convite. Nem sei se você Pois tem não? como aceitar. Que a gente pudesse fazer pelo menos a cada 3 meses, para não ficar muito cansativo para você que não tem tempo. Vamos fazer um programa com você a cada 3 meses, para a gente quebrar esse Conta clima do comigo. jurídico. A gente faz a cada, sei lá, na última quarta-feira do terceiro mês. Podemos ficar com esse Pode ser. compromisso? Não, não sei se tenho tanto conteúdo assim para compartilhar com você, mas vamos aí. Imagina. Aceita, Vamos aceita. aí. Vamos, eu Adoraria. vou anotar aqui, eu vou te convidando. A gente não precisa ficar também um compromisso de toda, né? Mas vamos fazer mais vezes? Aí eu quebro essa coisa do jurídico e trago, e a gente faz aquilo que você quiser. Eu sei que você tem muito tema para falar, a gente faz mais mágica, faz exercício. De verdade, acho que é o mínimo que eu poderia fazer depois de tudo que você despertou em mim e de tudo que eu Com estou certeza. vendo as pessoas comentarem aí, te elogiarem. Eu acho que tem uma coisa que a gente
não pode deixar de ter na vida, e eu tenho aprendido a cada dia mais isso, chama gratidão. E aí, depois de você me proporcionar e proporcionar às pessoas que me seguem aí com tanto esforço, eu sei que não é fácil, fica repetitivo toda quarta-feira, e as pessoas estão sempre aí, eu acho que a gente tem que ter gratidão. E a maneira que eu tenho de te agradecer é te convidar para voltar. Aceito. Agradeço muito também a consideração, os comentários. Fico muito feliz, de verdade. E vai ser um prazer. Se eu puder contribuir, conte comigo sempre. Fechado. Antes de passar a palavra final aí, a gente já extrapolou o nosso tempo. Duas coisas. A semana que vem a gente volta para o tema jurídico. E aí a gente vai falar de cotas de gênero para cooperativas com a doutora Mariana Barca Amilcar. É fera, especialista no assunto, estuda demais. Vai ser um programa bem legal, essa coisa que tão necessária, né? De falar de cota de gênero, de falar desses assuntos, de quebrar paradigmas. Apesar de ser um programa mais com foco jurídico, ele obviamente que vai trazer conteúdo para todos os que quiserem assistir. A segunda é que eu preciso dedicar o programa, eu procuro sempre dedicar a live. Eu não poderia deixar de dedicar a live de hoje para a Patrícia, que completa... ela não tem... Eu falo a idade dela porque ela não aparenta mesmo, então eu posso falar. Ela faz 52 anos na sexta-feira, e aí o programa de hoje é dedicado a ela, com todo o meu amor, com todo o meu carinho, com todo o meu respeito, porque ela só me faz crescer como ser humano, como pai, como avô. Ufa! E também legal, porque foi ela que me apresentou você foi o mentor dela, ela ficou encantada e hoje eu posso dizer que o programa cresce e fica maior do que ele já é, por uma indicação dela. Então, eu dedico a live a ela e já falei da próxima. Vou fazer um bate-bola com você rápido, se você me permitir, aí te passo para a sua mensagem final. Um livro você já falou. Já falei. Uma frase. Mas diria outro. Posso dizer claro. outro? O que foi muito, muito, muito mais importante para mim na minha vida. E eu costumo oferecer de presente para os meus mentorados. Eu gosto muito do Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Um livro da década de 1930 que se mantém atual, perfeito, cirúrgico, aplicável, facilmente compreensível. E eu uso para a minha vida. Eu adoro. Se você me desculpa ter falado dois, mas eu gosto sempre de citar esse cara que eu acho que mudou minha vida, mudou minha maneira de pensar, e eu sei que é muito, muito bacana para quem já teve contato com ele. Uma frase. Uma frase. Eu gosto muito de uma frase de um personagem, do Maximus Meridius, do filme Gladiador. Ele diz que o que a gente faz na vida ecoa na eternidade. Um lugar do mundo. Olha, um lugar do mundo é minha casa, né? Mas de lugares diferentes, eu tive a oportunidade de visitar o Japão alguns anos atrás e acho a beleza da modernidade e da tradição caminharem juntos. Eu acho que a humanidade poderia ser um pouco diferente se a gente tivesse a capacidade de fazer isso. Respeitar tradições e aceitar o novo da forma com que eles fazem. Um sonho. Um sonho? Montar um instituto de mágica para formar novas gerações de profissionais. Que legal. De dar uma formação completa para artistas, porque o artista tem uma a gente não tem uma universidade de mágica, a gente não tem uma formação específica para isso. E eu gostaria de usar isso como uma forma de trazer crianças, né, menos favorecidas para poderem aprender uma profissão, aprender uma arte e poder usar isso como forma de se comunicar, de tocar as outras pessoas. Eu sou embaixador do Mágicos Sem Fronteiras. Enquanto o Instituto não nasce, eu sou embaixador do Mágicos Sem Fronteiras, uma organização sem fins lucrativos, que atua aqui no Brasil, que tem um trabalho maravilhoso. Se vocês puderem, pelo menos, conhecer, seguir nas redes sociais, no Instagram, é Mágicos Sem Fronteiras. Eles fazem um trabalho lindíssimo e você pode contribuir, não só com dinheiro, mas com recomendação de ação, recomendando comunidades que precisam desse tipo de atividade, porque essa instituição ela vai lá dar cursos gratuitos para crianças de comunidades, e se essas crianças animarem, né, e elas quiserem se tornar profissionais da mágica, o Mágicos Sem Fronteiras de alguma forma faz isso. Não ainda como um instituto,
mas faz exatamente esse mesmo tipo de trabalho de levar a beleza da arte, levar a possibilidade de aprendizado de uma profissão, de uma arte, de uma forma generosa, aberta para pessoas que precisam. Então, Legal. esse é um Com sonho. certeza vai acontecer. Conte aí com a nossa torcida e no que for possível com o nosso trabalho também. Uma inspiração. Eu sou fissurado por Walt Disney. Eu acho que esse cara conseguiu. Ele era duro, ele era enérgico, ele era determinado. A gente sabe de várias histórias dele. Eu fiz alguns cursos, né, na Disney, como você comentou. Mas eu acho que a capacidade de visualizar, de olhar as coisas com visão mesmo, né? É um visionário perfeito. E as coisas serem executadas da maneira com que ele pensou tantos anos depois, mostra que ele conseguiu conectar as pessoas num objetivo, num propósito, né? Numa missão em comum. Então eu gosto muito de gente assim. Eu gosto muito de gente que usa o seu talento para mover o mundo para coisas boas. Então eu diria Walt Disney. Um amor. Um amor, eu acho que pela família em primeiro lugar, né? E nós somos uma família pequena, mas tirando as pessoas que são óbvias, eu diria um amor pelo desenvolvimento humano, porque a gente pode fazer muito mais do que a gente faz todos os dias da nossa vida e sem pressão, né? Fazer por prazer e não por obrigação. Fazer por paixão. Uma saudade. Uma saudade, tiveram algumas pessoas muito importantes na minha vida que não estão mais aqui, né? Então eu acho que nada mais justo do que dedicar essa energia para elas. A minha tia, irmã da minha mãe, que foi uma pessoa muito presente na minha vida, cuidou de mim quando pequeno, ajudou minha mãe. E meu avô, que foi um cara sempre muito inspirador, um coração gigante, uma personalidade incrível, praticamente analfabeto e foi uma das pessoas mais brilhantes que eu conheci na minha vida. Cara, só queria te agradecer de coração e dizer que eu falo isso muitas vezes aqui, mas algumas são mais profundas, não que as outras não sejam verdadeiras. Eu saio da live um ser humano melhor do que o que eu entrei. Obrigado. Seu recado final, sua palavra final, e a gente finaliza. Já passamos 13 minutos, eu sei que seu tempo também é corrida, eu tenho um compromisso com as pessoas, eu tenho vontade de ficar aqui horas e horas, adoro o que eu faço, e esse programa virou uma paixão. Por isso que ele está aqui até hoje. Vai continuar enquanto eu tiver pessoas como vocês que aceitam o meu convite. Eu vou continuar por aqui. Eu faço ele com paixão, com vontade, com prazer, com tesão no bom sentido. E é isso. Aí passa o seu recado final, a sua mensagem, o espaço e o momento é todo seu. Muito obrigado de coração. Semana que vem a gente volta, mas a gente termina com você, grande Wagner Messa. Eu queria te agradecer, né, da gente se conhecer dessa forma, né? Espero que em breve, pessoalmente, né? Já disse para a Patrícia que eu quero tomar um café, a gente almoçar, tomar um café e quero te conhecer pessoalmente. Com certeza. E agradecer a ela também, né, por ter, como você mesmo disse, né, por ter nos colocado em contato, né? A vida traz grandes surpresas para a gente. Conhecer a Patrícia através do programa, né, de mentoria do IVG, o Nós por Elas, que, aliás, aviso das mulheres que estiverem participando da live, se quiserem conhecer mais a respeito, conheçam, é um programa maravilhoso, feito gratuitamente para estimular mulheres a crescerem profissionalmente. Sejam empreendedoras, sejam profissionais de algum ramo específico. E, na verdade, minha palavra final é só agradecer. Que delícia poder compartilhar desse tempo. Eu também não vi passar. Fico lisonjeado pelo convite de a gente estender essas conversas. Fico muito feliz. E agradecer muito a você e muito a Patrícia por essa oportunidade de a gente se conectar. Obrigado de coração. Obrigado, boa noite, se cuidem. Semana que vem tem mais. Tchau, gente. Tchau, Wagner. Tchau, obrigado. Um abraço. Outro, tchau.